Alô, som. Opa. Bom dia. Feliz ano novo a todos vocês. Quem que está animado aí para 2024? Oh, maravilha. Apesar das lutas que certamente virão, muitos talvez enfrentando problema de saúde, mas não é por isso que a mão de Deus será tirada. E eu queria, antes de a gente entrar na palavra de hoje, orar. Eu queria orar por você, para que este ano, mesmo com tudo aquilo que vai ser enfrentado, o nosso coração seja um coração para glorificar o nome do Senhor. E interessante que a Bíblia fala assim, que não é só nas coisas boas, viu? Em tudo. Abaixe sua cabeça. Senhor, Tu conheces cada coração que está aqui. Tu sabes a luta, o Senhor sabe a caminhada de cada um. Eu quero pedir que o Senhor, com a Tua mão poderosa, com a Tua presença, ó Deus, abrace, acolha esse nosso querido irmão, essa nossa querida irmã, para que, ó Deus, nós como igreja e cada um na sua particularidade, seja fortalecido na força do seu poder. Abençoa, cuida, ó Deus, abraça, acolhe, fortalece, ó Deus, naquelas horas difíceis. Também, Senhor, nós queremos nos alegrar, porque também o Senhor vai conceder a cada um aqui grandes vitórias para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e nós glorificamos o Teu nome desde já, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Quem aqui, assim, umas duas pessoas gostaria de glorificar a Deus com um testemunho assim bem objetivo? Então, Sheila, vamos lá. Acho que podia pegar o microfone. Assim, bem objetivo, uma nota de gratidão ao nosso Deus. Se tiver mais alguém, já aproveita aí. Alô, alô. Nossa, eu estava ali assim, Senhor, se for de Ti, o pastor antes de pegar, ele vai dar uma oportunidade. E olha como o Espírito Santo de Deus, ele nos testifica e nos dá a certeza de que quer que a gente fale, né, irmãos? Então eu só tenho a agradecer a Deus. É como o pastor falou, eu estou com uma irmã na UTI, nas últimas, mas eu glorifico a Deus, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por ela, né? Porque eu coloquei ela nas mãos do Senhor. Então se a gente coloca, a gente descansa, né? Então eu estou descansando no Senhor, né? Então o ano passado eu queria agradecer a igreja, porque nós temos feito aqui a obra do Bosque Solidário, né? E o Senhor tem nessa caminhada feito que muitos irmãos têm nos abençoado a vida de muitos, porque eu sozinha eu não sou nada, mas com a igreja nós somos um corpo de Cristo. E é a igreja, porque o Bosque Solidário é vocês. Então eu quero agradecer a Deus por quantas famílias pôde ser atingidas, quantas famílias pôde ser alcançadas, né? O ano retrasado, né? A gente conseguiu que uma irmãzinha antes de falecer, com a pastora Noemi, aceitasse a Jesus, através da nossa solidariedade, de levar uma cesta, de levar um alimento, uma fruta, porque ela não tinha, ela não conseguia comer, mas essa igreja teve o olhar de amor, olhar de compaixão, e nós podemos lá não só levar a palavra, mas levar a comida para quem tem fome, porque muitas vezes a gente fala, vou orar por você, mas para quem tem fome de comida, fome de beber um leite, só quem está nessa caminhada sabe como é triste. Quando chega um pedido
e você não tem o que oferecer. Mas essa igreja é uma igreja abençoada. Glória a Temos Deus. pastores abençoados que nos suportam em oração, que nos ajuda, nos apoia. Então eu queria agradecer a Deus por fazer com cada um de vocês que pode ofertar, que pode doar, que quando eu ligo ou mando uma mensagem, pode mandar aquela oferta e eu glorificar a Deus, porque eu sei que venho de Deus, porque eu oro. Senhor, se for de Ti, usa alguém para mandar, porque eu sei que aquela pessoa não pediu porque quer, pediu porque precisa. Mas então eu queria glorificar a Deus e agradecer a todos as orações e as ofertas e o amor dos nossos pastores. Muito obrigado, irmãos. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Uma nota de gratidão ao nosso Deus. Dou-lhe uma. Ok, dou-lhe 3. Aí, deu tempo, dona Maria. Bom dia. No dia 1º de janeiro agora, à tarde, nós recebemos uma notícia do falecimento de um parente lá de Bastos. É uma pessoa muito querida, ela já estava doente, e doente sim, ela estava em estado de coma já há quase 1 ano, né? Então, ela chegou a falecer, e eu, a Letícia e o Sérgio resolvemos viajar para Bastos no domingo cedo, porque o sepultamento seria no dia seguinte, na terça-feira, à tarde. Então, daria tempo suficiente para nós chegarmos lá. E eu pensava assim, eu vou passar um pedido de oração para os parceiros, é um grupo que nós temos de oração, né? E o tempo foi passando, e eu fui fazendo a mala, lembrando que eu tenho que passar essa mensagem, pedir oração para o grupo e tal, e não aconteceu. Não aconteceu. Na hora esquecia e não fiz. À noite até pensei, bom, amanhã cedo, antes de viajar, eu coloco, né? Tudo bem. Tá, no dia seguinte, no horário mais ou menos aproximado, marcado com a Letícia, eu peguei o celular e pensei, agora é hora de eu passar para os parceiros, pedir oração, porque eu estou de saída. Só que, também, nisso, quando eu estava pensando, peguei o celular, a Letícia liga. Pensei, ela já está saindo da casa dela, vai passar na minha, né? Não, ela falou assim, mãe, acho que nós vamos ter que cancelar essa viagem, porque o Sérgio não está bem. Ele está com dor no corpo, está meio febril, garganta ruim, e são sintomas que precisa tomar cuidado, porque é uma viagem longa também, né? E nós iríamos numa tacada só. Eu falei, tudo bem. Mas nisso eu ouvi a voz de Deus assim, é livramento. Não sei o que iria acontecer nessa viagem. Não sei se o Sérgio iria piorar, é suposição isso, né? Não sei se ele iria piorar pelo esforço, ou não sei se ia ter um acidente, não sei. Não sei o que ia acontecer, mas o que me veio a palavra era livramento. E nesse momento eu agradeci a Deus. Então não era para nós irmos, né? E aí me veio assim, esse livramento é um livramento invisível, de uma situação invisível, porque eu não sei o que iria acontecer, né? Porque é fácil você ver o livramento quando o fato está acontecendo e você recebe o livramento. Mas aí eu criei pela fé de que era livramento de Deus mesmo. Tanto foi que mais tarde, o Sérgio, então medicado, né? Mais tarde o Sérgio passou a dor, passou a febre, passou todo aquele sintoma. À tarde ele fez o teste e não deu nada. Então eu criei mesmo, então é pela fé que eu criei que foi livramento de Deus. Então aqui eu glorifico a Deus, porque Ele não permitiu que eu vivesse alguma coisa ruim, né?
Então, a gente viver pela fé mesmo, crer no poder de Deus. Então, eu agradeço muito a Deus, uma gratidão no coração, por Ele ter me dado esse livramento de situação que eu não vivi. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Ok. Antes de falar da Oriuma, já, ó. Bom dia, gente. Realmente eu quero agradecer a Deus por tantas bênçãos, né, que o Senhor nos derramou durante o ano que passou. Então, passamos várias dificuldades, porém, o Senhor sempre ouviu a nossa oração. E este ano, vou completar 80 anos. E graças a Deus ainda tenho saúde, né? Então, eu realmente glorifico a Deus. E o ano passado, eu recebi vários convites lá para Panorama. Naoca, você vem para Concílio trabalhar? Que já há anos que eu vou lá fazer massagem. Mas eu disse para a equipe assim, olha, eu estou passando bastão, já estou ficando velhinha, e eu acho que não dá mais para ficar viajando, fazendo trabalho assim. E, bom, passou, o concílio passou, e depois, no final de ano, você vem para o retiro de pastores? Eu falei, olha, estou passando bastão. E assim passou. Porém, uma coisa que eu quero agradecer é o seguinte, nós estávamos morando num sobrado aqui na Guairá, e há muito tempo que meus filhos falam assim, pai, vocês estão velhinhos, vai para apartamento. Mas onde? E a gente sonhava num apartamento que ficava na rua Oriçanga, onde o seu William mora, o Sakiyama, mora minha prima também, e no 10º andar, que é o andar que o Ciro sempre queria. E o tempo foi passando, aí um dia minha prima falou assim, venderam o apartamento. Falei, então, não dá. E assim, ele ficou desanimado, mas Deus sabe. Eu falei para ele, Deus sabe onde a gente vai morar. Então, em vez de pedir, vamos agradecer. Então, nós começamos a agradecer. Nós fazemos diariamente a leitura do devocionário, todo dia a gente, antes do café, a gente ora, lemos o devocionário e agradecemos a Deus. Começamos a agradecer a moradia que Deus queria nos dar. Não sabemos onde, mas Deus sabe. Eu sempre falava para o Ciro, sossega, porque Deus sabe, nós não sabemos. O dia de amanhã só a Deus pertence. E aí, um dia um senhor veio fazer massagem e falou assim, Naoca, você está procurando apartamento? Eu estou procurando sim. Olha, no meu prédio tem um lá. Eu estou vendendo apartamento. É no 14º. Eu falei, opa, será que é esse? Mas não era esse. Aí o Ciro continuou procurando, aí de repente ele falou assim, olha, tem um no 8º andar. Então vamos lá, né? E o como chama? Como chama? É a corretora. Aí ele ligou para a corretora de imóveis e aí prontamente uma corretora entrou em contato com o Ciro e falei, vamos marcar a visita. Aí fomos lá. Quando nós chegamos nesse apartamento, era de uma paciente minha também, né? Aí, quando olhamos assim, a sala, gente, é uma sala parecida com a nossa do sobrado. Falei, nossa, não dá para acreditar, né? E ela, então, falou o preço, tudo, o Ciro concordou, mais ou menos, conseguiu abaixar um pouquinho e foi resolvida a questão. Então, gente, eu convido vocês para vir tomar um cafezinho em casa ou vem visitar, porque o apartamento realmente veio de encontro com o nosso desejo e também de receber vocês, porque é uma sala boa, não é grande assim, mas é uma sala que dá para acolher. E aí, no final de ano, no nosso grupinho de discipulado, eu consegui fazer uma recepçãozinha, oferecendo a sala para a gente reunir e orar e agradecer. Então, gente, realmente é só gratidão. Deus sabe o nosso passo do dia seguinte. Eu vou fazer 80 anos, não sei se vou chegar lá, eu vou fazer em maio,
Não sei se eu vou chegar lá, mas eu tenho certeza que a bênção do Senhor é derramada dia a dia. Eu tenho orado por todos os enfermos todos os dias, né? Então tem a lista e eu marco o dia, mas eu falo, olha, não tem problema. Nós oramos todos os dias por todos os enfermos da nossa igreja, que são nossos irmãos. E também os nossos parentes, né? Que nós temos amigos, parentes doentes. E eu também tive a oportunidade de conviver com meu irmão, que já tem 84 anos, por 2 meses e meio aqui no Sobrado. E eu não convidei para cuidar dele, porque minha casa é sobrado, tem escada. Então eu falei para minha sobrinha, não vou poder cuidar, porque minha casa tem um monte de escada. Mas Deus fez com que ele viesse para minha casa. E quando eu falei assim, mas essa escada não dificultou você? Isso aqui não é nada. Eu falei, poxa, mas como assim, né? E ele ficou 2 meses e meio subindo e descendo. E quando ele subia, eu ia atrás. Quando ele descia, eu ia na frente. Eu falei assim, cuidado, hein, que eu vou na frente. Ele falou assim, sou pesado, hein? Eu falei, eu sei. Mas Deus deu forças para mim, trabalhando, cuidando dele e conversando com ele. Foram 2 meses e meio de muita comunhão. Eu tive a oportunidade de agradecer ao meu irmão, que cuidou de mim durante 4 anos, quando eu estive em Presidente Prudente, estudando faculdade. Então, eu nunca tinha falado para ele, olha, sou grata a você por me cuidar durante 4 anos. Aí ele falou, não lembro disso. Ele trabalhava dia e noite, então não tinha tempo nem de lembrar, né, dessa irmãzinha que ele tinha, né? E aí, ele também não tinha costume de orar na hora da refeição. Então, ele ia comendo. Aí eu falava assim, olha, em japonês fala Onicha, né, meu irmão? Onicha, vamos dar as mãos e vamos agradecer. E ele começou a fazer isso. E já depois de alguns dias, ele começou a falar gratidão a Deus. Então, realmente, foram tantas vitórias que Deus me deu. Foi difícil, não foi fácil, mas foi muito abençoado, e então, graças a Deus por isso. Obrigada, pastor. Amém. Nesse primeiro culto do ano, eu quero convidar cada um de vocês para meditar quais objetivos, quais prioridades que devem ser consideradas como a mais importante. Tem gente que tem costume, né? Vai entrar o ano, já começa a pensar quais são as prioridades. Deu para pensar? Alguns, esse ano de 2024, eu vou pôr força aqui. Eu vou orar por isso aqui, né? Então, eu pensei assim, o que nós, como filhos de Deus, nós podemos considerar, colocar como prioridade, como objetivo importante para a nossa caminhada de vida. Então, eu queria repartir um pouquinho com isso, com vocês, e a gente pensar sobre como isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Porque se a gente não estabelece nada, nada vai ter, né? Então, me acompanhe aqui com a leitura do livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 17, versículos 23, 24, 25 e o capítulo 4, versículo 1. Colossenses 3, 17 fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores,
tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Quero pensar com vocês sobre cada um de nós glorificar a Deus em tudo. Pastor, tem certeza que é em tudo? E aquela tragédia? E a minha doença? Irmãos, a palavra de Deus, ela é extraordinária. Às vezes nós não conseguimos enxergar o agora. Mas Deus, Ele na sua infinita graça e no seu poder, Ele enxerga aquilo que está além. E a gente poder dizer e glorificar a Deus, como diz a palavra, em tudo dai graças, o nosso coração fica diferente, não é verdade? Você já ficou perto de alguém que reclama de tudo? Sabe o que acontece? Você acaba ficando reclamão também. Fica perto de alguém que, por mais difícil que seja a situação, o coração sempre tem aquela nota, aquela percepção e pode dizer, muito obrigado, Deus. E a gente vai convivendo com essa pessoa, daqui a pouco, aquele que era muito reclamão, murmurador, já vai deixando essas coisas de lado. Aqui eu quero pensar com vocês sobre glorificar a Deus. E interessante que o texto aqui em Colossenses fala, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus, dando por Ele graças a Deus. Nesse pequeno texto, uma palavra importante, e tudo o que fizerdes. E é interessante que essa é a primeira coisa, essa é a primeira dica. A segunda dica se encontra no versículo 23, que fala assim, tudo quanto fizerdes. Agora é como que vai fazer isso? Fazei-o, primeiro, de todo coração. Como para o Senhor e não para homens. Vocês percebem, aqui tem uma questão muito sutil. Porque quando a gente faz com o coração dividido, a gente fica dividido. Por isso que a orientação paulina aqui é, faz de todo o coração. E, segundo, não para homens, mas para o Senhor. Porque quando a gente faz para homens, o que acontece? Às vezes você espera um agradecimento, não vem. Em vez de vir agradecimento, vem reclamação. O que acontece com a gente? A gente fica triste. Às vezes até pensa assim, nunca mais eu vou fazer nada para esse dito cujo aqui. Mas olha só, somos encorajados a fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E continua Paulo falando, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A motivação, a ação nossa em glorificar a Deus em tudo, olha só, vamos receber da parte de Deus recompensa. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Então, na nossa mente, no nosso coração, essa marca, ela tem que estar pirografada aqui dentro, que é a Cristo Senhor é que estamos servindo. Você já fez alguma coisa murmurando?
Já fez alguma coisa reclamando? Já fez alguma coisa que você pensou assim, isso aqui eu não faria nunca? Porque analisa a motivação do seu coração. Quando nós estamos glorificando a Deus, fazendo para o Senhor, não para homens, aqui fica diferente, o rosto fica diferente. Então tem prazer, tem alegria. Então, olha só, o texto continua: pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Interessante, hein? Que Paulo fala, e nisto não há acepção de pessoas. Fez injustiça, vai receber em troco a injustiça feita. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Muito bem, irmãos, conforme esse texto, nós todos somos bem orientados para que em nome de Jesus façamos dando graças a Deus Pai, ou seja, glorificando a Deus. Interessante que lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. É verdade que esse texto, ele está assim, num assunto de orientação que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, quanto à questão das comidas que eram sacrificadas a ídolo. Come ou não come? Aí é nesse contexto que Paulo fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, dentro desse princípio maior, de que você e eu, e nós fomos criados para glorificar a Deus, esse texto de Coríntios cabe bem. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outro tipo de coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante nós observarmos que a palavra de Deus está repleta de preciosas orientações quanto à questão de a gente glorificar a Deus. E eu quero dar uma passeada bem rápida em alguns textos, para a gente absorver bem isso, e esse ano de 2024 sejamos pessoas que glorificam a Deus. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Eu achei esse texto interessante, por quê? Porque não é uma coisa muito comum a gente ver e às vezes até ouvir. Olha só que diz 1 Pedro 4,16, mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Nome de cristão. Então, se até no sofrimento está passando por ser um cristão, Paulo está falando o seguinte, ou melhor, Pedro está falando, glorifique a Deus. Nesse mesmo livro de 1 Pedro, agora eu quero olhar o capítulo 4, olha só. Primeira Pedro 4, 7 até o 11. Me acompanha aí, olha o que diz. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamar, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu
para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Olha só que boa palavra para nós. Estamos sendo encorajados. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Olha só que coisa legal. Se você vai falar, faça com a graça de Deus, transmitindo a sua palavra. Se você vai servir, faça isso na força que Deus provê. Muitas vezes a gente está querendo fazer com a nossa própria força. Nós ficamos expert nisso. Por isso que às vezes eu fico pensando, a gente fica cansado, fica estressado, a gente precisa de acompanhamento psicológico, entra em burnout. Olha só que palavra muito, muito legal. Se você serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Nesse mesmo livro de 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 até o 17. Me acompanhe aqui, 1 Pedro 2, 11 a 17. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, sabia? Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Só estamos de passagem. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei, a sua liderança instituída. Olha só, aqui Pedro está orientando que nós possamos, através do nosso exemplo, para aqueles que não conhecem a Deus, praticar as coisas e, através disso, glorificar o nome do Senhor. Através da nossa atitude. As pessoas vão ver, vai falar assim, caramba, o que essa pessoa tem? Ele diz que é um cristão. Nossa, que maravilha, nós precisamos de pessoas desse calibre. E se ele tem um certo temor a Deus, ele pode até dizer, nossa, glória a Deus por essa pessoa. Sua vida, uma inspiração, para quê? Para que outros glorifiquem a Deus. Um outro texto em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 até 12. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele,
segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus, no versículo 12. Aqui está num contexto de perseguição. Os irmãos sabem que nos últimos dias haverá perseguição. Se é que já, ou melhor, já está acontecendo em vários cantos deste mundo. Perseguição. E a palavra aqui é clara: assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus vai ser glorificado através da sua vida, da sua maneira como você vai se portar. Outro texto, nesse mesmo livro de 1 Pedro, agora capítulo 2, versículos 11 a 17. Olha só, deixa eu ler esse texto para vocês, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos, isso que já foi lido, né? Carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. E qual é essa maneira exemplar para a gente viver? Praticando o bem. Glória a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Aqui Paulo está encorajando cada um de nós a glorificar a Deus com o nosso corpo. Irmãos, esse ano lá no retiro de pastores, o nosso irmão cardiologista da Igreja Hollins de Maringá, ele levou o aparelho para ver o coração. Não sei como é que chama aquele aparelho lá. Ele passa um gelzinho, fica passando assim, na tela aparece coração. Oi? Oi? Não é ultrassom. Eu sei que apareceu meu coração lá. E a gente via as válvulas, abre e fecha, abre e fecha. E ele mostrou as veias principais, a gente via. Aí ele aperta um botão, aparece o colorido, passando o vermelho, o sangue. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, preocupado. Aí ele mostrou o coração. Pastor Luiz, seu coração está como de um nenê. 0 bala. Está assim, bonito. Os músculos estão funcionando bem e no lugar certo. Todas as válvulas estão lá, muito bem. E eu, ficando lá todo orgulhoso, né? Daqui a pouco ele mostrou as veias. Vamos ver as veias se não tem gordura. Aí mostrou limpinho, limpinho, limpinho. Eu falei assim, hoje na janta que eu vou comer um monte de doce. Mas olha, irmãos, glorificar a Deus com o nosso corpo. Por quê? Diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É nele que ele habita. E olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto, ele está num assunto de orientação a respeito da questão da sensualidade. Paulo condenando a sensualidade. E aqui há uma orientação clara de como fugir da impureza. Acho que vale a pena a gente ler esse texto. Quer me acompanhar? 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler desde o versículo 9, olha só. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões,
nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. É isso aí, irmãos? É isso? Então diz amém. Olha só, ele continua falando assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que está dizendo? Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Nos chama a responsabilidade e a consciência. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Oh, meus irmãos, está aqui uma orientação preciosa. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, porque nós fomos comprados por preço. Nessa área, irmãos, nessa questão do seu corpo, especificamente aqui quando Paulo trata na questão da sexualidade, como é que está? Tem glorificado a Deus através do seu corpo? No livro de João, capítulo 15, versículo 8, também somos encorajados a glorificar a Deus como? Dando frutos. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um jeito de a gente glorificar a Deus é produzindo frutos. Muito bem. Aqui, deixa eu ir para o último aqui. Lucas capítulo 17, fala aqui da cura dos 10 leprosos. Esse texto é fantástico. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Versículo 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. O sacerdote naquela época era um tipo de um fiscal de saúde. Esses 10 leprosos, de longe falando para Jesus: mestre, tem piedade de nós. E Jesus falou: vai lá, mostra lá para o sacerdote. E olha só o que aconteceu, irmãos. Enquanto eles iam, foram purificados. Nem precisou chegar lá. Enquanto eles estavam indo, foram purificados. E olha só, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, ou glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? Respondeu ele e lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Irmãos, para este leproso foi curado um grande feito. Dos 10, só ele volta para dizer àquele que é o responsável pela cura: muito obrigado. Ele volta para glorificar a Deus. Precisamos aprender a glorificar a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Não é verdade, irmãos? A gente ficou tão acostumado no dia a dia que a gente às vezes acaba esquecendo que aquilo é dádiva de Deus, presente de Deus para a tua vida. E a gente não tem a capacidade, como aqueles 9, de pelo menos reconhecer e dizer para Deus: muito obrigado, de glorificar a Deus. A nossa vida foi criada para glorificar a Deus. Então eu quero deixar uma pergunta: sua vida está glorificando a Deus? Em tudo? Se não, alguma coisa está fora do propósito. Se o Espírito Santo de Deus mostra isso para você nesta manhã, e se esse mesmo Espírito Santo tem despertado dentro de você nesta manhã, de maneira intensa, e criando no teu coração o desejo de você voltar a glorificar a Deus em tudo, então precisa de 2 coisas importantes. Primeiro, arrepender, pedir perdão. Segundo, realinhar ao propósito original pelo qual você foi criado, que é glorificar a Deus. Talvez, como propósito para o ano 2024, eu gostaria de ter uma posição melhor lá no meu serviço, salário aumentar, ter um ganho maior, pela minha dedicação, pela minha eficiência, receber, quem sabe, aí uma promoção, um prestígio, um reconhecimento. Talvez pensar em ampliar os seus negócios, buscar uma melhor escola, uma melhor faculdade, tirar boas notas pelo empenho que você dedicou todo ano, passar no vestibular, ser um ótimo esportista. A maneira de como você está vivendo como aposentado, como que está administrando suas finanças, como está administrando a sua família. Isso tudo glorifica a Deus? Se isso glorifica a Deus, é esse o caminho. Irmãos, o seu comportamento glorifica a Deus? As suas palavras, atitudes, glorificam a Deus? Os seus pensamentos glorificam a Deus? A sua sexualidade glorifica a Deus? Na sua dedicação a Deus, glorifica a Deus? Irmãos, isso precisa ser respondido. Sua vida é uma vida que glorifica a Deus? Eu gostaria de encerrar
dando uma dica para a gente descobrir se está glorificando ou não está glorificando a Deus. Você crê que Deus fala a nós? Você crê que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Olha só, um bom medidor é sempre se perguntar o seguinte: glorificará a Deus? Às vezes você não fez, você não pensou, você não agiu, você não falou. Mas antes disso, faz essa pergunta: vai glorificar a Deus? Se você está fazendo, você está falando, pergunta para você mesmo: está glorificando a Deus? Agora, se não estiver glorificando a Deus, como é que faz? Se já fez, a cruz de Cristo, o sangue que foi derramado ali, funciona nessa hora também. Isso é graça de Deus, a gente não merece. Se já fez, se já passou, tenha esse coração arrependido, peça perdão e realinhe ao propósito original. Eu fui criado para glorificar a Deus, isso não faz parte de mim, longe de mim. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão rica. Aquele que mentia, não minta mais. É isso. A nossa vida vai na direção de glorificar o nosso Deus. Então, irmãos, o maior e o melhor e o mais importante objetivo para o ano de 2024, eu gostaria de deixar esse desafio: em tudo, Deus ser glorificado através da tua vida. Amém? Legal. Vamos ficar de pé? Fale com o Senhor agora, você e Ele. Se você tem sentido que desviou desse caminho, e você tem sentido pelo Espírito Santo: Deus, eu quero ter uma vida nessa minha caminhada. O meu objetivo, claro, com a tua ajuda, é glorificar o teu nome. Se você tem desviado disso, peça perdão a Deus. E se a gente está indo por esse caminho, peça perdão a Deus, arrepende e volta ao caminho original. Você foi criado para glorificar a Deus. Grandioso privilégio nosso. Abaixe a sua cabeça. Fale com o Senhor. Às vezes você só reclama. A sua vida ficou longe do propósito original. Senhor, toca aqui no meu coração. Meu desejo nesta manhã, eu quero, Senhor, com a tua ajuda, glorificar o Senhor em tudo. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes, Senhor, me coloco diante de Ti nesta manhã. Oh Deus, Tu sabes que em mim não há força, mas eu creio naquele que tem nas mãos e é o maior de todos, e esse é capaz de me capacitar. Então eu quero pedir: Senhor, me capacita. Eu quero ser um servo, uma serva, que glorifica ao Senhor em tudo. Obrigado, Senhor, Tu tens escutado o clamor de cada um aqui. Quero pedir que o Senhor ajude, o Senhor fortaleça
para a glória do Teu nome. E esse ano, Senhor, não só esse ano, mas a nossa vida, seja uma vida que glorifique e engrandeça o Teu santo e eterno nome. No nome de Jesus, nós oramos, agradecemos o sangue que nos purifica de todo pecado. É o que nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Poderão assentar. Quando no trânsito der vontade de xingar a mãe daquele, aí você pergunta, será que está glorificando a Deus? Aí, quando você vai comer o almoço, ovo de novo, você para e pensa, será que está glorificando a Deus? Simples e prático. Amém? Irmãos, nós vamos ter um momento, como hoje é nosso primeiro domingo, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos, depois dessa palavra, que a gente possa olhar. A palavra fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Deixa Deus fazer um check-up aqui dentro, porque eu não consigo enxergar dentro de vocês, graças a Deus, né? Mas Deus, Ele sabe. Então, Paulo orienta, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, se não tem nada que desabone você diante de Deus, então, participe da ceia. Mas se tem alguma coisa que você sente, nossa, não está legal, então é o momento para a gente acertar com Deus. E a palavra de Deus não fala assim, que daqui uma semana, lá com o pastor, lá com aquele, não. A palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É só Ele. Então você pode falar para Ele, Jesus, Tu sabes que eu sou pecador, eu reconheço isso, peço perdão, e obrigado Teu sangue, que foi vertido na cruz, que me purifica de todo o pecado. Eu queria convidar você a, mais uma vez, curvar sua cabeça, e a gente ter esse momento na presença do Senhor, conforme aqui é orientado, para a gente examinar a nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Baixe sua cabeça. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Obrigado, Senhor, Tua palavra, obrigado, Teu sacrifício na cruz. Agora, como igreja, nós vamos estar participando desse momento solene, relembrando aquilo que Tu fizeste lá na cruz por cada um de nós. Então, ao participar da ceia, nós queremos, com gratidão no coração, dizer ao Senhor, muito obrigado,
nós não merecíamos, mas o Senhor, por amor, deu a vida ali na cruz, por causa dos nossos pecados. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos, vamos ficar de pé?